legal, orientada pela teoria do risco integral, ou seja, não admitimos aqui as excludentes do nexo de causalidade, seja o fortuito, seja a força maior, uma responsabilidade que é considerada imprescritível em razão do bem tutelado, o direito ao meio ambiente. É verdade, apenas trazendo como advertência que o Supremo Tribunal Federal está em vias de examinar essa questão, uma jurisprudência hoje consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, e ainda, para finalizar, uma responsabilidade que é solidária, a partir da leitura dos artigos 3º e 4º da Lei 6938, e também orientada pela teoria menor da desconsideração. Ou seja, não há uma necessidade aqui de provar o abuso do direito, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial para que se atinja o patrimônio do sócio. Basta a ausência da reparação integral para que os sócios sejam responsabilizados, claramente aplicada essa teoria no caso de fundal, ou seja, Vale e BHP, independentemente de terem alguma prova de confusão patrimonial, desvio de finalidade, seriam responsabilizadas judicialmente, não fosse o acordo que celebraram, assumindo essa responsabilidade. Pois bem, então como a gente vê, do ponto de vista da responsabilização civil, também temos aqui uma estrutura jurídica bem robusta. Quais são os nossos problemas e como usá-los? Tratando aqui nessa segunda parte dos dois desastres. O primeiro, o desastre de Mariana. Para quem não se lembra, houve no dia 5 de novembro de 2015 o rompimento da barragem de Fundão, como bem disse a doutora Andressa, uma barragem de rejeitos com alteamento a montante que se rompeu, causando toda essa devastação, não apenas no distrito de Bento Rodrigues, mas em toda a área. O desastre só não foi maior porque no curso da onda de lama havia uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica Risoleta Neves, ou também denominada de Candonga, à época da sua instalação. Essa usina serviu de funil para essa onda de lamas, que se no momento anterior, apenas voltando, devastou todas as margens, as áreas de preservação permanente, a partir da região de Ponte Nova, onde se localiza essa usina, 100 km distante de Mariana, houve aqui uma canalização da onda de rejeitos, o que não impediu que esse dano chegasse até o Oceano Atlântico. Do ponto de vista ambiental, sem dúvida, o maior desastre ambiental da história brasileira e um dos maiores do mundo. Bom, qual foi aí a resposta jurídica a esse caso, entre várias outras, mas destacando uma que até hoje serve de uma resposta jurídica do ponto de vista até consensual. No primeiro momento, ainda em novembro, colegas da AGU, colegas da PGE do Espírito Santo e da AGE de Minas Gerais trabalharam juntos numa atuação, eu desconheço alguma atuação tão coalizada, tão concertada anteriormente a essa, num prazo praticamente de 4, 5 dias reunidos em Brasília, elaborar a inicial de uma ação. Tínhamos aqui um precedente de uma ação ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, outras pelo MP, mas nesse caso houve ajuizamento de uma ação pela AGU, AGE de Minas e PGE do Espírito Santo. Essa ação teve uma liminar deferida em dezembro de 2015, em que houve depósito judicial de R$2 bilhões e o bloqueio, só para falar de algumas constrições e de algumas medidas emergenciais, mas destacando essas duas, que foram as medidas que foram lidas pela Samarco, pela Vale e pela BHP. Ou seja, a constrição de bens, de dinheiro, e ainda a constrição ou a limitação em disponibilidade de todas as licenças minerárias, tanto da Samarco quanto da Vale quanto da BHP. A partir desse momento, no final de 2015, essas empresas procuram o poder público na tentativa de conseguirmos uma solução consensual. Esse acordo, já denominado aqui, foi celebrado em março de 2016. O termo de ajustamento, termo de transação de ajustamento de conduta, o TETAC, que teve dois núcleos ou dois eixos: o Plano Global de Recuperação Socioambiental e o Plano Global de Recuperação Socioeconômica. Numa governança que tinha integrantes do poder público junto a um comitê interfederativo. União, os dois estados, representantes dos municípios. Esse comitê interfederativo deliberando quais as ações dentro dos planos e programas que deveriam ser executadas e criada uma fundação privada, a Fundação Renova, para a execução dessas deliberações. Esse acordo
feito em março de 2016, e numa necessidade de uma resposta imediata a toda a sociedade, especialmente as pessoas atingidas, ele teve, sim, uma falha. Qual? De por ser tão rápido, ele não contemplou, especialmente, o núcleo do desastre ambiental, as pessoas atingidas. Essas críticas foram recebidas, de certo modo, as críticas embaralharam um pouco esse início de execução do TETAC, que tinha como previsão 2 bilhões de investimento em 2016, 1 bilhão e 200 milhões de investimento a cada ano, 1 bilhão e meio de investimentos em saneamento e resíduos sólidos e 240 milhões por ano durante 15 anos em medidas compensatórias. Bom, essas críticas em relação à ausência de participação e também na ausência de uma assessoria técnica para os atingidos, que os colocasse num patamar de igualdade para negociar com a Vale, com a Samarco e com a BHP, essas críticas foram contempladas numa vasta discussão, e esse número, doutor Marcelo Coque, doutor André, essas amizades não surgem do nada. Essas reuniões, cerca de 50 reuniões, culminaram com a celebração do que foi denominado TAC Governança, um termo de ajustamento de conduta que trouxe para dentro do sistema, tanto do Comitê Interfederativo quanto da Fundação Renova, a presença das pessoas atingidas. E assegurou a elas também uma assessoria técnica que as qualificasse na tomada de decisões, seja em relação à recuperação socioambiental e em relação à recuperação socioeconômica. Esse acordo foi homologado em agosto de 2018 e está em execução. Bom, já compartilhando com os senhores, ontem estivemos de novo os três numa reunião com o governador do estado, na cidade administrativa, tratando, mais uma vez, das críticas a esse modelo. A Fundação Renova foi ouvida, estamos todos, nesse momento, especialmente as instituições de justiça, Ministério Público, Defensoria, a AGU, a AGE, a Procuradoria-Geral do Espírito Santo, onde estavam os dois governadores presentes com a Fundação Renova, discutindo qual a melhor solução para que tenhamos, no caso de Mariana, uma celeridade, tanto nos planos de recuperação socioambiental, quanto nos planos de recuperação socioeconômica. Bom, no caso de Brumadinho, a doutora Andressa já destacou aqui as notáveis ações do Ministério Público, e nós temos mais uma vez o rompimento de uma barragem, causando mais uma vez esse cenário de devastação. Bom, no mesmo dia também, coincidentemente, no dia 25 de janeiro, uma sexta-feira, já no final da tarde, também o Estado de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública que obteve uma liminar que já obtinha 1 bilhão de bloqueio e 1 bilhão já depositados pela Vale na manhã da segunda-feira. Também passamos os finais de semana aí reunidos, tentando uma solução emergencial. Bom, o mais importante e o ponto de diferença em relação a tudo que aconteceu em Mariana, talvez no caso de Mariana estejamos agora numa grande articulação que vá imprimir um ritmo mais sério, foi que nesse caso aqui, com a experiência de Mariana e do TAC Governança especialmente, 50 reuniões, se não fazem inimigos, fazem grandes amigos. Essas instituições, a par das pessoas que as integram, essas instituições passaram a se respeitar mutuamente. E a grande novidade de Brumadinho é que, independentemente de uma ação ali do Ministério Público ou outra da GE, uma eventual ação da Defensoria Pública, desde o primeiro momento, no dia 25 de janeiro, à noite, todas as instituições do sistema de justiça estavam reunidas com um único objetivo: a reparação integral dos danos ambientais e dos danos socioeconômicos do desastre de Brumadinho. Bom, com esse grupo de instituições, a Vale foi obrigada a ceder em vários momentos. Então, também aqui, complementando até o que a doutora Andressa já expôs, além dos pagamentos emergenciais às pessoas atingidas, também inédito, ou seja, as forças públicas foram todas mobilizadas, e essa conta não é da sociedade, essa conta é do poluidor pagador. 40 milhões de reais já foram ressarcidos ao Estado, dos gastos com helicópteros, força humana dos bombeiros, dos policiais, Defensoria, Defesa Civil, os próprios atores das secretarias de saúde que foram a campo. 40 milhões já ressarcidos também por composição. A execução direta de obrigações pela empresa poluidora pagadora. Aqui dando dois exemplos: a contratação da Fiocruz e da Funete. A Fiocruz, num contrato
para a implementação de uma metodologia inédita na região de controle do vetor Aedes de epidemiologia na região. Uma contratação da ordem de 40 milhões. E outra, uma reestruturação e também contratação da FUNED para exames laboratoriais, isso já na ordem de 9 milhões de reais. Recentemente, estamos discutindo também a imposição, já com o primeiro acordo, da construção às custas da Vale de uma adutora, uma obra em torno de 250 a 300 milhões, que vai captar água a montante do ponto de desastre para que tenhamos um restabelecimento da captação de água pela Copasa do Rio Paraopeba. Hoje estamos usando água, metade da região metropolitana, de bacias de contenção. O Paraopeba não fornece água para a Copasa atualmente. E além disso, também no bojo de acordos, o pagamento de uma multa de quase 100 milhões de reais, sem discussão, sem defesa, tudo isso graças à articulação dessas instituições do sistema de justiça. Bom, neste caso, eu me atrevo a falar, e aí aproveitando as falas anteriores, que ainda temos a sorte da empresa ou das empresas causadoras do desastre serem solventes. Nós temos inúmeros casos no Brasil de desastres causados e as empresas a essa altura já tiveram falência decretada, já não tem mais sede aqui, é o caso da Mundo Mineração, uma australiana que minerou ouro na região de Rio Acima, já não tem mais nenhum representante, praticamente eu estive lá quando tivemos o acesso à área, abandonou a área, deixando inclusive um paiol, né, sem absolutamente vigilância alguma, e várias outras situações. Para proibirmos esse tipo de situação, e aí tentando, conversando muito com alguns outros atores até do direito, uma das soluções que sempre surge, a lei estadual trata disso, seria, bom, então vamos exigir garantias, caução, garantia real, tanto para a obrigação de recuperação de área degradada, quanto para uma eventual reparação de dano ambiental. Bom, essa é uma solução que não é inédita, nós não estamos aqui inventando a roda no Brasil. Nos Estados Unidos há essa previsão em alguns estados. Nesse caso dessa mina de ouro na região de Montana, houve ali uma garantia financeira de 4,5 milhões de dólares. Só que nesse caso houve o dano, uma contaminação de cianeto em um dos rios, cerca de 30 quilômetros, e o custo da limpeza, 180 milhões de dólares para uma garantia de 4,5 milhões. Bom, nós temos dentro desse sistema, já criticado anteriormente, um sistema que ele confia demais no empreendedor. O EIA-RIMA é elaborado pelo empreendedor, é checado pela administração. O plano de recuperação de área degradada também é elaborado, quando é elaborado e apresentado, é elaborado pelo empreendedor. A valoração ambiental, na maioria dos casos, a conta é apresentada previamente para checar pelo empreendedor. As auditorias de barragens são elaboradas por alguém que é externo, mas que é contratado também pelo empreendedor. Os casos de atuação sem emitir aqui qualquer juízo, eu não conheço o processo criminal, mas também, por todas as notícias que chegam, é uma contratada com alguma intimidade com relação ao contratante. Pois bem, será que esse sistema é o mais correto? Eu acho que é o momento até de compartilharmos experiências, compartilharmos reflexões para que possamos fazer alguns apontamentos em relação a isso. Então eu trago aqui para os senhores, nessa parte final, tem tempo, Marcelo? Nessa parte final, algumas considerações. A primeira delas, ainda que tenhamos, e eu já disse, não estou me retratando, ainda que tenhamos um sistema robusto de licenciamento, de segurança de barragem, do ponto de vista normativo, é preciso que tenhamos cada vez regras mais claras, tanto para a exigência, para o processo de licenciamento, quanto para a exigência, para que não fiquemos exigindo o estudo de impacto ambiental, que é a vedete dos tipos de avaliação de impacto, a mais completa das avaliações de impacto, para todo e qualquer empreendimento. Mas que para aqueles em que efetivamente haja um significativo impacto, que ele seja exigido, mas não apenas exigido, que ele seja criteriosamente fiscalizado. Eu, na minha vida prática de 20 anos na Advocacia Geral do Estado, já vi muito relatório de controle ambiental melhor que EIA-RIMA. Já vi muito EIA-RIMA também
ótimo, mas o nome do estudo não revela o seu conteúdo, e é isso que às vezes a gente vê. Além disso, uma exigência efetiva do plano de recuperação de área degradada. E nesse caso, se é um plano de execução, de realização da atividade, ele é quantificável. Então, nada mais razoável de que se tenha, durante o curso daquela atividade, um contingenciamento de recursos para que efetivamente seja assegurado que aquela área vai ser recuperada no final, para que não tenhamos um cenário como esse logo atrás da Serra do Curral, né? Devastador, que a gente não consegue acreditar. Garantias ambientais efetivas, voltando no que eu falei, dentro da dinâmica do que é possível calcular. E um sistema efetivo de controle de segurança de barragens. Aqui já compartilhando com todos vocês, especialmente aqui o Dr. Marcelo, o Dr. Tiago da AGU, que assessoram a Agência Nacional de Mineração, é algo que, compartilhando uma reflexão, hoje nós temos uma auditoria externa em que a empresa vai lá e contrata quem ela quer no mercado, claro, empresas respeitadas, e essa empresa passa a prestar serviço para essa auditoria. Talvez nós possamos pensar num sistema de empresas de auditoria ranqueadas, selecionadas, e cuja contratação seja feita nos moldes como temos uma distribuição de processo no tribunal. O processo é distribuído por um relator. Ou seja, essa empresa teria ali a distribuição dessa auditoria, não mais por outro período. Quem prestou auditoria para a Vale não presta mais, roda a fila. Eu acho que a gente pode pensar na impessoalidade nesse tipo de contratação de auditorias. É uma ideia que eu lanço compartilhando com os senhores aqui para que possamos evoluir. Mas o mais importante, e foi dito aqui, é que tenhamos uma administração pública ambiental organizada e eficiente. Se elaboramos um estudo tão completo e complexo como a IARIMA, é preciso que do lado de lá do balcão tenhamos um grupo de servidores qualificados, preparados, tranquilos, sem pressão, sem medo, especialmente, de qualquer outro ator do sistema de justiça, para que possam, com tranquilidade, isenção, examinar aquele estudo de impacto ambiental. O mesmo em relação às auditorias, o mesmo em relação aos planos de recuperação de área degradada. Eu acho que precisamos pensar muito no momento em que todos defendem o Estado mínimo, o Estado é só para saúde, educação e segurança, é preciso que tenhamos nesse mesmo patamar a administração pública ambiental. Para que não choremos o que choramos em decorrência do ciclo de ouro. Eu tenho escutado praticamente todas as reuniões, não podemos perder a vocação minerária de Minas. Minas é um estado que tem vocação minerária. E é verdade, no ciclo do ouro demonstramos toda essa vocação. Mas o que é que sobrou para nós do ciclo do ouro? O que nós temos de desenvolvimento econômico nas cidades? Percebam bem, os senhores e senhoras. Diamantina, Sabará, Mariana, Brumadinho, Ouro Preto, qual o desenvolvimento econômico dessas cidades? Igrejas, templos e museus. Encerrando, senhores, para que não sejamos taxados no futuro como mais uma geração de homens alucinados. Cecília Meirelles já nos dizia: selvas, montanhas e rios estão transidos de pasmo. É que avançam terra dentro os homens alucinados, que a sede de ouro é sem cura, e por ela subjugados, os homens matam-se e morrem. Ficam mortos, mas não fartos. Muito obrigado. Agradecendo ao professor Lissandro, sem mais delongas, passo a palavra ao doutor professor Tiago Canhão. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na AGU de Minas. O convite feito pelo Marcelo, um grande amigo, desde a época que eu me encontrava na atuação contenciosa do PRF1, e hoje já no IBAMA eu fico muito feliz de contar com os colegas de Minas. Sei que todas as autarquias são muito bem defendidas, e isso é uma tranquilidade no IBAMA, sabendo a importância que as ações que aqui tramitam possuem. Isso, vamos dizer, dormimos muito tranquilos com a representação judicial exercida tanto aqui quanto em todo o país. Dito isso,
ao mesmo tempo que cumprimento os presentes e agradeço o convite, estar no Dia do Meio Ambiente comemorando a questão ambiental e no momento de tantos desastres e tendo o ônus de falar sobre licenciamento, eu creio que seja necessário fazer uma transição do que, de certa forma, tem se consolidado como um novo ramo do direito, que é esse direito dos desastres, que eu acho que extrapola os limites anteriormente imaginados para as atuações tanto do Estado, quanto do Poder do Estado, a administração, quanto do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Acompanhei bem de perto a questão de Mariana pela condição de, além de ser procurador-chefe do IBAMA, ser o vice-presidente do Comitê Interfederativo, o presidente suplente. E realmente, aqui, de certa forma, terceira ou quarta reunião que participo, tenho assumido no início do ano o convite do presidente. É um modelo complexo para um problema complexo. Nunca se imaginou, talvez, não existia uma receita para resolver um problema da magnitude de Mariana sobre o aspecto ambiental, sobre o aspecto social, e até, de certa forma, isso é contemplado nos próprios termos que foram redigidos através dos mecanismos de revisão e repactuação. Esses desafios são um aprendizado, e lá também a questão das auditorias surge, que foram previstas auditorias, e o problema das auditorias, e aqui eu me socorro da minha área de estudo, que é o direito regulatório também, e o direito ambiental não deixa de ser uma forma de regulação. O problema das auditorias ele é transversal. A crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise subprime, tem todos os mesmos problemas, todos os mesmos conflitos de interesse, e a discussão da auditoria sempre vai até que ponto ela é dotada de capacidade de trabalho forense. Então, se não é, quem então faz esse trabalho forense que muitas vezes é necessário? Essa é uma questão transversal do direito regulatório e envolve desde discussão de incentivos, discussão de conflito de interesse, a questão do limite da responsabilidade do auditor, e eu tenho certeza que não só no direito ambiental, no direito de desastres, mas vários outros casos, nos depararemos com essa mesma situação que deve ser resolvida. Talvez o modelo de auditoria que foi criado não tenha sido criado para lidar com impactos de tamanha dimensão, com danos de tamanha dimensão, como se viu na crise do subprime. Foi uma crise mundial de dimensões inimagináveis. Os desastres ambientais também aqui que vemos, e inclusive a auditoria da própria Fundação Renova, que nós temos as fundações do mundo. Então, vamos dizer assim, os instrumentos que foram desenhados talvez tenham encontrado, estejam no momento de ser repensados, revisados. A questão também que surgiu, que eu acho que é fundamental comentar, é a do seguro garantia. E nós temos uma experiência no âmbito federal muito grande com seguros de concessão. Seguro dos aeroportos, principalmente dos pagamentos das outorgas, e a experiência brasileira não é tão positiva quanto se imagina. Assim como na auditoria, quem escolhe a seguradora não é o poder público. Quem escolhe a seguradora acaba sendo o empreendedor, e a seguradora possui garantia dos bens pessoais dos administradores, ou seja, a seguradora soma-se a um ator, muitas vezes, ao lado do empreendedor contra o poder público, visando o impedimento do pagamento das indenizações. Se esse modelo também precisa ser repensado ou não, seja pelos prazos que a legislação securitária possui, também é algo a ser avaliado, porque é extremamente complexo de levar à frente. Então, de nada adianta colocar um custo de transação altíssimo no seguro e, posteriormente, ele ser inexequível por uma questão formal ou contratual, vamos dizer assim. No meio de tudo isso, então, eu creio que estamos perante uma redefinição de paradigma nesse momento, quanto ao direito dos desastres.
E nesse momento temos que reavaliar se os instrumentos que até então aplicamos cumprem sua função, são válidos ou não. E aí eu entro na matéria do licenciamento, e o tema da palestra tem a ver com sustentabilidade, licenciamento e sustentabilidade. A política, o direito ambiental, ele acaba sendo, até pela natureza das competências licenciatórias do IBAMA, o influxo de não apenas uma política, mas de várias políticas públicas na área de, por exemplo, energia e várias outras estratégicas para o país. Assim, a atividade de licenciamento, seja pela questão das alternativas, ou até mesmo da alternativa zero, que muitas vezes é colocada como requisito do EAIMA, e as técnicas a serem adotadas são matérias extremamente técnicas, que demandam não apenas um conhecimento técnico, uma formação, mas uma experiência prática e uma experiência adquirida. Isso sendo um aspecto fundamental desses licenciamentos de grande complexidade. Então, a atividade do licenciamento, se ela é ao mesmo tempo uma tutela ambiental, ela também é a tutela de vários outros valores, inclusive de cunho social, que ali acabam por se encontrar e tem que ser sopesados. Nós já tivemos casos como a discussão da Raposa Serra do Sol, que, de certa forma, houve uma contraposição entre meio ambiente e população tradicional. Nós temos a todo momento a discussão sobre questões energéticas ou transmissão de linhas de transmissão de energia elétrica envolvendo licenciamento, questão do impacto ambiental, impacto social, populações tradicionais, toda a questão do desenvolvimento sustentável do país, que não podem ser encarados sob uma perspectiva monolítica. A definição de como fazer esse equilíbrio, ela não é tanto uma ciência, mas sim uma arte, como boa parte da regulação também é. Se a matéria pudesse ser resolvida simplesmente matematicamente, a regulação estatal não teria surgido como surgiu no último século e se consolidado. Justamente se criam entes nos Estados Unidos classificados como agências, que na prática é a mesma coisa que a autarquia, não é? Muitas vezes se confunde agência com agência independente, que agência é basicamente qualquer autarquia, né? Embora tenha algumas alterações de tipologia e de designação de dirigentes, mas a regulação justamente tem essa visão, que o ato normativo, o ato de regulação, ele inclui também definições não de política, no sentido política partidária, mas de política pública. Uma vez que os órgãos executores do licenciamento, por eles passam e por eles devem seguir várias definições de política, por exemplo, política definida pela política energética, no âmbito dos grandes conselhos da República, que são incluídos vários atores. Isso é natural. Por exemplo, pode-se entender que energia eólica seria uma solução ideal, ou energia solar seria uma solução ideal, e que o Brasil só deveria, então, construir painéis solares e, com isso, resolver esse problema energético. Isso até pode parecer um argumento bem razoável, agora, para quem não se aprofundou tanto na matéria. Porém, a energia não é estocável em larga escala. Ela tem que ser produzida no momento que ela é usada. Nós temos limites, apesar de ter um sistema interligado nacional, que nas capitais apenas Boa Vista não é interligada até o momento, que demanda exatamente a disponibilidade, muitas vezes imediata, de carga na energia que é gerenciada por uma organização chamada ONS. De maneira que a energia solar à noite não é produzida. E existe uma carga grande à noite. Então, a definição de uma reservatória, se ela seria fio d'água ou não, impacta também sobre a questão da segurança energética. No momento de crise, como nós tivemos, de crise hídrica, como nós tivemos recentemente, o uso de térmicas com uma capacidade poluidora em tese superior acabou sendo ativada por longos períodos.
Ou seja, todo esse arranjo, ele é um arranjo que envolve uma série de valores e, claro, o meio ambiente tem um aspecto fundamental, mas tem que ser considerado enquanto um sopesamento, um verdadeiro juízo de proporcionalidade, tanto técnico quanto de políticas públicas que foram definidas pelo legislador e pelas autoridades instituídas. De maneira que, quando essa complexidade existindo sobre tanto ato de licenciamento quanto outros atos que demandam avaliação de órgãos ambientais, a discussão fundamental aqui então se torna, ok, a questão é complexa, mas como é possível então fazer o controle disso? E esse controle é fundamental para o Estado democrático de direito, uma vez que, inclusive, fundamentado constitucionalmente no caso da ação popular para qualquer indivíduo, da ação civil pública, sem prejuízo de todo o restante do controle social exercido. E essa definição do controle de atos administrativos de regulação ou de elevada complexidade técnica, ele é uma das matérias que eu creio mais sensíveis no momento em que o licenciamento, seja na recuperação desses grandes danos ambientais que vão demandar muitas vezes licenciamento na sua recuperação, pode ser discutido. A discussão aqui, embora ela vá ter contornos que eu vou trazer, ela se resume ao fim e ao cabo numa matéria de confiança. Quanto mais confiança técnica possui um órgão, maior tende a ser a deferência da sociedade, do legislativo e até mesmo do Poder Judiciário no direito comparado às suas decisões. Quanto menor confiança a sociedade possuir naquele órgão, maior será o nível de, vamos dizer assim, de controle e substituição de decisões. Sob o aspecto jurídico, achar um ponto ótimo disso, no qual não tenhamos os riscos que advêm da suplantação total dos juízos de fato e de direito dos órgãos instituídos com essa competência, que praticamente aniquilaria sua utilidade, e, por outro lado, também não permitir uma imunidade ou controle que, com isso, é um convite para abusos. Achar esse meio termo é uma das discussões que eu creio fundamentais à própria questão da sustentabilidade. Se a sustentabilidade se encontra apoiada nesse juízo de balanceamento entre os valores envolvidos e a importância do licenciamento ambiental, seja para o desenvolvimento sustentável, seja para as populações tradicionais, respeito às populações tradicionais, seja para a própria proteção ambiental, o controle desse juízo ele se torna ainda mais fundamental para nós juristas. Pois bem, nós temos aí uma dupla discussão, juízo de fato e de direito. E a jurisprudência norte-americana, principalmente a doutrina norte-americana, elas têm adotado critérios distintos para ambos os casos. E creio que nisso há uma correção. A primeira questão que surge, e até essa já foi citada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Barroso, no caso da fosfetanolamina sintética, que até é reputado como um dos casos nos quais teria sido assegurado uma reserva de administração, que foi aquela lei que dispensou do procedimento da Anvisa um composto chamado fosfetanolamina sintética, que até ficou conhecido popularmente como pílula do câncer, que parece desenvolvido numa Universidade Paulista, ainda na USP, e que se acreditava que tinha capacidade de curar as mazelas. Foram dados relatos e o Congresso Nacional então aprova uma lei, e essa lei é desafiada por uma ADI e, ao fim e ao cabo, a ADI é julgada procedente, consignando que, na verdade, aquilo seria, embora cada ministro tenha uma posição, seria uma reserva de administração ou teria uma violação ao direito à saúde, uma vez que não fora cumprido o procedimento devido. A questão fundamental da doutrina das capacidades institucionais, ela reside, ela tem um ponto inicial, vamos dizer assim,
que é um artigo do professor Sunstein, em conjunto com um outro professor, chamado Interpretação em Instituições, em inglês. Nesse artigo basicamente, após analisar todas as teorias da interpretação, que entendia razoáveis à discussão, se foca na seguinte questão: muitas vezes, quando vamos fazer um juízo sobre a correção de uma decisão, se pergunta o que eu faria como juiz. Mas talvez essa não seja a melhor resposta, a melhor pergunta. Como deve se decidir? E sim, quem deve decidir? Ao fim e ao cabo, a discussão reside não na assunção de que teremos intérpretes perfeitos, uma vez que o sistema jurídico ele é, por natureza, generalista e muitas vezes é impossível, na multiplicidade de casos, um juízo perfeito. Ou seja, tendo em vista a falibilidade dos intérpretes inerente a esses, qual é o risco maior? É o intérprete equivocar-se ou o órgão técnico equivocar-se? A doutrina capacidades institucionais parte então do pressuposto de que muitas vezes o risco do erro existe dos ambos os lados e deve ser sopesado. Muitas vezes o órgão dotado de maior capacidade técnica, maior experiência adquirida, é mais apto a dar uma resposta com menor risco do que uma decisão judicial amparada, como veremos em seguida, por uma perícia que possui toda uma outra complexidade e riscos associados. A Suprema Corte Americana, no célebre caso Chevron, inclusive fixa a doutrina da deferência administrativa, principalmente para questões de direito, interpretação das normas normativas da administração, como um controle externo. De certa forma, isso vem no Brasil se consolidando, principalmente no caso também da Anvisa, do tabaco com aditivos, no qual o Supremo Tribunal Federal, quanto ao primeiro pedido, julgou a existência de um poder normativo, ao menos das agências reguladoras. Embora, quanto ao mérito da resolução, ele não tenha atingido uma maioria no sentido outro. Pois então, se nossa questão principal do licenciamento não seria tanto a jurídica, mas seria a fática. A análise de todo o gigantesco conteúdo de fatos, de estudos, de análises que ali são previstas, ela acaba sendo, no mais das vezes, uma análise mais fática que jurídica. Enquanto a esse ponto, nós temos ainda a discussão que eu acho que é uma das ainda mais sensíveis e que merece ser muito explorada. Enquanto nos Estados Unidos a doutrina acaba sendo positivado na Lei de Processo Administrativo, a APA, a regra da evidência substancial, que na verdade exige prova mínima, visando a não substituir integralmente o juízo de fato da administração. Em nosso país, nós temos algumas experiências no âmbito de licenciamento, de rediscussão judicial, do licenciamento quanto ao seu mérito administrativo, de alternativa locacional, de condicionantes e de até mesmo alternativa zero ou alternativa técnica, inclusive em sede de licença prévia. A questão é que o nosso Código de Processo Civil e muito do que se tem hoje no novo Código, ele é baseado principalmente na experiência que se tinha de um processo civil de partes, principalmente para conflitos privados. A regulação, o fenômeno da regulação, da alta complexidade, inclusive do próprio direito ambiental, de sua consolidação é posterior a essa base do Código de Processo Civil de 73, e as consequências disso são claras. A prova pericial lá imaginada, ela é uma prova pericial, no Código de 73, era uma prova pericial de uma designação direta, de um perito, e esse perito, então,
numa matéria extremamente técnica, a doutrina de processo civil, por exemplo, o professor Aquim de Assis aponta, ele acaba sendo o juiz de fato da causa. E isso é um risco gigantesco para o Estado Democrático de Direito pelo próprio controle social. Por quê? Uma autarquia, uma agência, por mais que se discuta eventualmente a sua competência técnica ou o acerto de suas decisões, ela possui em seu âmbito servidores públicos de carreira que possuem garantias e vedações que são muito mais controláveis pela administração e pela sociedade, que é um arcabouço de controle já consolidado. A questão pericial ela é muito mais sensível. Toda essa questão que foi afirmada, por exemplo, do conflito de interesse, ela é possível de acontecer na prova pericial. Muitas vezes, a definição de um perito, já foi prestada consultoria para alguma das empresas, já há 5 anos atrás, qual tipo de viés que possui o perito. Todas essas questões são muito difíceis de ser controladas na prova pericial, e no momento em que o Estado, apesar de possuir toda uma estrutura administrativa na qual ele consolidou e que possui uma experiência adquirida, tudo isso acaba sendo substituído por uma prova pericial, o risco que se tem é grande. Até porque o mesmo critério que permite revisar a atividade licenciatória quanto aos seus fatos, permite revisar a aplicação de penalidades em juízo. Não são poucos os casos que se vê aplicação de penalidades por agências reguladoras, dando origem a infindáveis perícias técnicas que basicamente acabam por alterar a posição da administração pela posição do perito. Então, se nós fôssemos retornar à doutrina das capacidades institucionais, onde se encontra o maior risco? Muitas vezes, o controle social que se possui em um processo administrativo público, que possui audiências públicas, que se encontra sob a fiscalização de órgãos de controle interno, órgãos de controle externo, Ministério Público, Tribunal de Contas, que pode ser desafiado a todo momento em juízo quanto ao seu procedimento, cujos servidores públicos possuem diversas vedações, ele me parece que em grande parte dos casos ele oferta mais segurança do que a designação de uma pessoa para conduzir uma perícia. No geral, claro, estou falando abstratamente. Isso quer dizer que então seria impossível a perícia nesses casos? Não. Isso foi que eu, juntamente com o colega Dr. Thiago Dávila, defendemos num artigo do ano passado, que o controle pericial ele é possível, o novo código, o controle judicial através da designação de perícia é possível. Ele demanda, é claro, cuidados, justamente para que a prova pericial não substitua, inclusive, as regras legais que regem esse tipo de atividade do Estado, inclusive quanto à aplicação das políticas públicas em questão. Que não se confunda com a definição técnica e que seja realmente uma prova quanto à razoabilidade daquele ato. Com isso, nunca, jamais, o Estado, a sociedade, até porque uma forma do controle é a ação popular, inclusive no âmbito ambiental, de poder auditar esse ato em juízo, que seja. Mas auditar não pode significar a substituição. Por quê? Os riscos aí associados não se aplicam apenas à revisão de um ato concessivo de uma licença. Vão ser aplicados para a sanção, para levantamento de um embargo, para busca de... Inclusive, quando o Estado busca atacar um problema ou evitar um desastre, essa mesma lógica pode ser utilizada, criando aí, suspendendo penalidades, suspendendo... E nesses âmbitos, o tempo é muito dinheiro. Suspender uma penalidade, suspender um embargo, suspender uma suspensão de atividade, a cada dia isso rende. E tendo em vista que o Poder Judiciário conta com um grande e um elevado número de processos, e que esses processos são de elevadíssima complexidade,
se agrega necessariamente um tempo nisso. Então, o meu objetivo aqui foi mostrar que a atividade do Estado ela tem que ser objeto de controle, inegavelmente. Agora, muitas vezes, o excesso de um controle, a tentativa de reconstruir um ato administrativo em juízo, ela é uma tentativa que traz mais riscos à tutela do bem que se busca defender do que uma atividade externa que busque, na verdade, coibir o abuso. Se o que se busca é coibir o abuso, então esse deve ser o foco, tanto do limite à intervenção. Muitas vezes se alega com direito à defesa, direito ao devido processo legal. Agora, me parece que essas garantias há muito já superaram a visão individualista, tendo em vista a horizontalização dos direitos fundamentais, que já é aceita tranquilamente pela Suprema Corte Brasileira. Como teremos grandes desafios pela frente, seja pelos grandes projetos de infraestrutura que se apresentam, seja pela necessidade de descomissionamento de projetos, seja pela necessidade de enfrentar penalidade, de enfrentar e defender penalidades aplicadas pelo Estado, seja pelo controle social, temos grandes desafios perante esse novo cenário que se avizinha e que se apresentou repentinamente à comunidade jurídica brasileira e que se busca dar uma resposta efetiva à sociedade. Agora, como conduzir isso vai ser um desafio, seja pelas questões de não basta que nós busquemos controle, mas como nós vamos realizar esse controle e os desafios que isso vai apresentar. Seria isso, eu agradeço a atenção, muito obrigado. Agradeço ao Dr. Carrion. Vou me colocar na posição de debatedor subsidiário, abrindo para os senhores, para as senhoras, para questionamentos, para interlocuções. O Alan, você passa o microfone. Augusto da Senat, como vai, Augusto? Tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Primeiro cumprimentar a mesa e especialmente agradecer à AGU pela oportunidade que nos deu. Eu pessoalmente considerei que o que eu podia fazer de melhor hoje para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente era vir aqui, ouvir vocês e depois de ter ouvido, tenho certeza que fiz a melhor opção. Meu nome é Augusto Horta, eu sou servidor da Fundação Estadual do Meio Ambiente, atualmente assessorando a presidência. E nessa condição, eu participo de um grupo de trabalho interno, por enquanto, ao Sistema Estadual do Meio Ambiente para a regulamentação da política estadual de segurança de barragens. E eu queria trazer aqui algumas sinalizações e avaliações pessoais, compartilhar com vocês e pedir a avaliação em 2 pontos que eu considero importantes. Primeiro, nós constituímos lá o grupo de trabalho, basicamente formado por técnicos e alguns com formação em direito, e nós encontramos assim uma situação bem, direi, complexa. Na nossa metodologia lá, identificamos 60 pontos de complexidade na regulamentação da lei. Desses 60 pontos, 16 pontos são jurídicos. E nós fizemos um questionamento já à nossa assessoria jurídica, o doutor Adriano já nos respondeu, sinalizando muito bem os caminhos que nós deveríamos traçar. Pessoalmente, me permito uma avaliação. Embora seja uma lei de regulamentação complexa, é uma lei que apontou a direção correta, na minha visão. O doutor Andressa explicou, e o doutor Lissandro também por quê. Desses 60 pontos, eu vou destacar 2, pedindo a avaliação de vocês. O primeiro é o ponto da caução. Super complicado, dando um depoimento pessoal, desde que eu entrei na Fundação Estadual do Meio Ambiente há 20 anos atrás, 21 anos atrás, é que esse tema me chama a atenção e a gente vem propondo
possíveis inovações, soluções, e sempre encontramos uma resistência monstruosa a esse tema. Finalmente conseguimos positivá-lo agora com a política estadual de saneamento de segurança de barragens. Mas eu peço a importância, assim, a atenção completa das instituições de justiça nessa discussão de um modelo adequado. Não vai ser simples, há muitas resistências. A implementação dessa inovação. Modelo adequado, pressupondo um pouco, temos problemas simples, que demandam soluções simples, mas também temos problemas complexos que demandam soluções complexas. Como o Dr. Carrion mencionou, aqui também vemos isso. Só para ter uma ideia, e buscando aí a referência na palestra do professor Lissandro, nós temos mineradoras solventes e insolventes, temos mineradoras pequenas, médias e grandes, e temos mineradoras que mineram diferentes minerais. A área técnica nos diz lá que isso faz toda a diferença, essas variações possíveis. E daí a importância de encontrarmos o modelo adequado, né? O desafio de todos nós. Pessoalmente, eu acho que a gente não vai encontrar uma só saída, uma só garantia, um só tipo de calção. Provavelmente teremos de combinar vários tipos de garantias financeiras para dar conta dessa complexidade que, em grandes linhas, apresentei aqui para vocês. E, nesse sentido, só sinalizar, existe um estudo desenvolvido conjuntamente pelo Ministério Público Estadual e pela FEAM, que mapeia as possibilidades de garantias financeiras nesse processo. Até tem uma história muito curiosa, porque a FEAM foi ré num processo, numa ação promovida pelo Ministério Público, e a condenação foi desenvolver esse estudo. Então, essa foi uma ótima condenação, provavelmente a melhor condenação da história da FEAM, e a gente espera que esse estudo vá adiante, porque ele é muito, muito interessante, nos ajuda a entender isso. Então, primeiro, pedir uma avaliação da mesa sobre essa questão das calções e o que vocês pensam disso. O segundo ponto é o de auditorias. Me desculpe por fazer uma pergunta um pouco mais longa, mas diante da nossa tarefa falar de regulamentação, eu preciso colocar pelo menos em grandes linhas o que a gente está enfrentando lá. A questão das auditorias, o professor Lissandro também colocou muito bem. O desafio é encontrar um desenho de mecanismo que garanta a isenção do auditor em relação à empresa que ele está auditando. Pessoalmente, acho que o melhor caminho que a gente pode trilhar é o de fortalecer a relação direta, inclusive a relação jurídica, do auditor com o Estado, com o agente regulador, e trabalhar, num certo sentido, encontrar um modelo que, claro, envolva o auditado, mas que mantenha a referência da auditoria no Estado e não na empresa, na empresa contratante. Nós estamos trabalhando lá com 3 grandes modelos de possibilidades, assim, que eu queria ver o que vocês pensam. O primeiro, o Estado credenciando e contratando a empresa de auditoria. O segundo modelo, o Estado credenciando, contratando e o empreendedor pagando. E o terceiro modelo, o Estado credenciando e o empreendedor contratando e pagando a auditoria. Estamos testando para ver como é que funciona cada uma dessas possibilidades. Um problema que os técnicos trouxeram, que eu achei realmente bem posto, foi o seguinte: olha, a gente precisa desenhar esse mecanismo de modo a evitar que a empresa que vai fazer a auditoria pense em possíveis lucros em contratos futuros com a empresa auditada. Então, é um desafio grande. Queria ouvi-los. Primeiramente, doutor Augusto, eu agradeço-lhe pelas 2 questões. Em relação à calção,
eu me esqueci de apontar como um dos grandes ganhos da nova política estadual de segurança de barragens. Até estava na apresentação, mas o doutor Alessandro complementou, né, a minha apresentação trazendo esse tema. Foi um dos pontos de dissenso nesse trâmite legislativo. Eu, desde que assumi a área ambiental, comecei a me reunir. O projeto estava paralisado na Assembleia. Então, nós fomos buscar o porquê em 2017, já no início. Fizemos reuniões com o presidente, à época, da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e me reuni com representantes das mineradoras, Sindiestra, Ibram, e verifiquei que os dois principais pontos de dissenso eram a caução, que era vista como seguro na primeira versão, e a zona exclusão na zona de autossalvamento. A caução que foi dito é que não haveria um fundo garantidor para poder fazer frente a esse valor, não apareceriam empresas, né, com esse interesse, sobretudo depois do desastre de Fundão. E eu me convenci desse argumento. Eu falei, realmente seguro, não, vai ser muito difícil, né? Com Fundão a gente já estava lidando com cifras de 20 bilhões de reais, superiores a 20 bilhões, seria muito difícil ter esse fundo garantidor. Eu falei, então vamos pensar numa caução, não precisa ser seguro. Pode ser um percentual do investimento ou do lucro a ser definido por critérios, e o empreendedor deve aportar esses valores a partir do início da instalação da sua atividade, ou do planejamento da sua atividade. Então, a ideia central foi essa. O texto ficou uma norma de eficácia contida, agora não vai ser necessária a regulamentação. É um trabalho complexo, mas necessário. Há essas sugestões, percentual do investimento, percentual do lucro, critérios. A gente vai ter que se debruçar nisso. O Ministério Público está à disposição também para contribuir nessa formatação, né? O segundo ponto que o senhor trouxe é em relação às auditorias. As auditorias é um ponto também muito caro. Na minha tese de doutorado, eu já trouxe esse tema, falando de 2013, do modelo holandês, da Comissão Holandesa de Avaliação de Impacto, que é uma comissão independente que reavalia os estudos de impacto ambiental. Eu tive a oportunidade de ir numa missão recente, agora em abril, do governo brasileiro, do estado de Minas Gerais, à Holanda. E a meu pedido foi incluída, um dia anterior, né, que ia se iniciar a visita técnica, a visita à Comissão Holandesa de Avaliação de Impacto. Então, passamos parte do dia lá. O modelo na Holanda é de revisão. O órgão público faz o EIA-RIMA e depois leva para essa comissão, que é uma fundação privada custeada por valores públicos, mas é o órgão público paga, mas é o empreendedor que está custeando por meio de taxa. Totalmente independente, tem cerca de 27 técnicos próprios e 150 credenciados, altamente qualificados, que são escolhidos de maneira randômica, então é aleatório. Então, inspirada nesse modelo, né, na minha tese de doutorado, eu trazia esse modelo, sugeria para poder aprimorar o modelo brasileiro. Eu acho que poderíamos partir para o mesmo sistema, não para revisão como ocorre na Holanda, mas para a elaboração. Eu estou falando do estudo de impacto porque eu acho que precisamos enfrentar os dois temas, tanto a avaliação de impacto ambiental quanto as auditorias. Então, seria um sistema, como dito pelo Dr. Alessandro, o órgão público escolhe a auditoria, previamente credenciada, por meio de critérios técnicos de referência. Então, excluindo aí quem já prestou serviço à empresa, colocando, estabelecendo quarentena, critérios de excelência técnica, né? Eu tive a oportunidade de, a pedido da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, fazer um pequeno trabalho sobre isso. Eu tive uma reunião com os deputados que estão liderando a CPI de Brumadinho. Esse tema foi discutido. Na sexta-feira à noite eles pediram: a senhora pode pôr no papel? A gente tem 9 projetos de lei e a gente vai precisar entregar isso segunda-feira de manhã. Então eu coloquei no papel, eu analisei 2 projetos de lei no final de semana. Um que trata do licenciamento, a revisão do licenciamento ambiental, e o outro que trata da revisão da Política Nacional de Segurança de Barragens. E coloquei propostas de artigos, mas já tenho isso pronto, tanto para auditoria quanto para os EIA-RIMAs. Eu posso compartilhar depois. Hoje eu não trouxe o tema em razão do pouco tempo, mas é nessa ideia. Seria remunerado por meio de taxa, para impedir uma relação mais próxima entre o empreendedor e a assessoria. Então, o órgão público que vai definir quem é o empreendedor custeia por taxa, e eu acho que quanto menos próxima essa relação, melhor para o sistema.
para complementar, doutor Augusto, até com algum desconforto, porque o que um colega já examinou, eu não vou reexaminar, né? Mas só dando uma opinião, até especialmente em relação, dando uma contribuição em relação à questão da caução, é importante, eu acredito, na regulamentação, porque houve uma expressão genérica na lei, separar o que é garantia de sinistro do que é garantia de recuperação. Então nós temos duas situações aí, que é como até nós abordamos aqui, o que eventualmente seja o plano de recuperação de degradação ambiental, e aí isso tem um custo e uma garantia para esse custo futuro, e eu acho que isso é razoável, não é fácil, mas é possível de ser calculado. E em relação ao sinistro, eu acho que é a grande interrogação até de todos nós, eu acho que aí a regulamentação pode avançar. E com relação às suas três opções, sem prejuízo de conhecer as ideias da doutora Andressa também, fiquei curioso, quero, se a senhora puder depois compartilhar, mas me coloco também à disposição do grupo que está trabalhando, né? A gente está com uns dias muito ociosos em relação aos dois estados, mas a gente sempre encontra tempo para isso. Eu estou efetivamente à disposição. E com relação às opções, já que são três opções, assim como os meus alunos aí, na múltipla escolha eu fico com a 3. Essa é a melhor opção, na minha opinião, que seja só um credenciamento, mas um credenciamento qualificado, e ainda assim que essas instituições estejam próximas do poder público. E o empreendedor seja aquele que vai pagar, né? Haja um credenciamento, ele contrata, paga, mas esse credenciamento, a prestação de contas, o monitoramento dos trabalhos seria feito pelo poder público. E aí até numa notícia positiva, né, que foi noticiada na palestra da doutora Andressa, do Dr. Marcelo Koch, no nosso dia a dia do magistério, venho acompanhando o trabalho dele, desse possível acordo de reestruturação da ANM, né? E aí eu vejo assim, com muita alegria que a gente possa quebrar o paradigma e aí de valorização efetiva dos órgãos ambientais públicos. Mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Luiz, eu sou professor da UFMG, quis comparecer, eu sou engenheiro, então vim só um pouco peixe fora d'água aqui nessa audiência, mas queria exatamente compreender melhor essa questão das responsabilidades, então quis participar do evento. Eu tenho 23 anos de formado, 3 anos como professor, 20 anos como consultor, trabalhei para mineração, já fiz projetos de barragem. E aí uma questão que eu vejo, achei muito pertinente as discussões aqui hoje, aprendi muito com os conceitos apresentados e concordo com muitas das sugestões colocadas. Essa questão da auditoria, realmente uma palavra importantíssima para a auditoria é independência. Então realmente acho que hoje essa independência está fragilizada, né? Mas uma questão que eu vejo importante, principalmente a gente está falando talvez de pensar num seguro, numa caução, não sei bem o termo a colocar para esse tema, que a gente precisa, então, justamente para delimitar o seguro, a gente precisa quantificar o risco, quantificar consequências, quantificar eventualmente até fatalidades, né? Vejo como forma muito positiva essa questão de tirar comunidades da zona de autossalvamento. Acho, eu como engenheiro, a gente fica numa saia justa muito grande, né? Quando está fazendo um projeto e tem o poder econômico de um lado, normas técnicas de outro, né? E uma carreira ali no meio do caminho. Como o sistema público vê essa questão da quantificação? Porque uma das coisas que eu ouvi, né, durante esse processo todo, do fundão, da barragem B1, é que na engenharia a gente realiza muitos estudos de análise de risco. Então, eventualmente, a gente levanta essas questões, quantifica consequências, quantifica fatalidades, quantifica valores para os danos, né? Como fica a questão, por exemplo, do engenheiro que desenvolve esse trabalho de análise de risco em relação ao aspecto legal? Quer dizer, uma vez que eu faço essa quantificação numa hipótese, né, de ruptura, na engenharia a gente não trabalha
com a ruptura como um fato. A barragem é construída e ela existe uma probabilidade de ruptura, mas isso não é um fato. Tá? Como fica essa questão da responsabilidade do engenheiro em relação a esses estudos de análise de risco? Eu estou fazendo essa pergunta porque essa é uma questão que eu preciso levar para os meus alunos, né? Então eu queria aproveitar a experiência de vocês nesse sentido. Obrigado. Obrigada pela questão. Eu vou falar um pouquinho da experiência aqui pós-rompimento de Brumadinho. Na semana seguinte, o Ministério Público fez uma série de requisições à Vale. Entre essas requisições foi a indagação se havia um estudo de monetização de risco das barragens da companhia e o respectivo ranqueamento. Daí nós recebemos um estudo, 8 gigas de documentos. Entre esses documentos, uma apresentação datada de outubro de 2018, assinada por Felipe Rocha, que foi um dos presos na segunda fase da operação, quantificando, né, os riscos de barragens da companhia. Cerca de 30, não me recordo, mas não eram todas as barragens. Eles estavam numa fase ainda intermediária da execução do estudo. E tinha um ranqueamento de 10 barragens que estariam em alarm zone. ALARP é um conceito técnico que quer dizer as low as reasonable practicable, então abaixo do que é tolerável. E 2 dessas barragens eram B1 e B4, que haviam colapsado no dia 25. E as outras 8 tinham um risco menor do que B1 e B4. B1 e B4, não, risco maior, desculpe, estavam com risco maior. E esse estudo tinha uma metodologia que foi desenvolvida pela Vale, é o trabalho do engenheiro aí, né? E ele apontava que riscos acima, de acordo com a metodologia dele, de 10 a menos 4, não seriam aceitáveis e deveriam ser comunicados ao CEO da companhia, ao Board of Directors. Então, todos os tomadores de decisão deveriam ser comunicados, está no documento. Então, diante disso, no dia seguinte, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública, que tramita hoje na primeira vara de Fazenda Pública, em face da Vale. O Estado de Minas Gerais assumiu o polo ativo. Nós chamamos do MP essa ação de top 10. São as 10 barragens com maior risco da companhia. A empresa sempre negou a existência de barragens em risco, nos autos. Só que os fatos desmentiram a versão da empresa, porque em fevereiro, algumas dessas barragens listadas entraram em nível 2 de emergência e março em nível 3, certo? Então, nós obtivemos todas as liminares. Há uma dificuldade até hoje de cumprimento das liminares, que no CERN são refazimento dos estudos técnicos, contratação de auditoria técnica independente, de acordo com o termo de referência do MP. Mas só para falar isso, que o engenheiro não é responsável, é o tomador de decisão que é responsável. O engenheiro está fazendo dentro do trabalho dele. Se ele é encomendado ao engenheiro um trabalho, né, de avaliação e monetização de risco, isso é um trabalho científico apto, ele pode fazer, não há problema algum. O que gerou a prisão cautelar dessa pessoa que assinava o trabalho é o fato de ser um funcionário que naquele momento foi tido como uma pessoa que poderia estar implicada na tomada de decisão, né? Então não é por ter feito o trabalho, mas é porque havia ali elementos que o Ministério Público entendeu que necessitaria da prisão cautelar dele. Okay. Mas não tem nenhum risco em fazer o trabalho. Mais alguma pergunta? Bom dia, né? Boa tarde, quase. Eu queria parabenizá-los, né, pela iniciativa. Eu também, meu nome é Leila Cristina do Nascimento Silva, sou mestre em Direito Ambiental pela Escola Superior Noel da Câmara e também sou analista ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Como doutor Augusto, eu escolhi e me senti muito honrada em estar aqui comemorando o Dia do Meio Ambiente, né, com vocês. Sendo breve, eu queria perguntar para vocês o seguinte: nos meus estudos, né, foram fruto da minha dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de verificar posteriormente, até uma publicação de um artigo,
que os estados de Minas Gerais e do Pará, eles adotam um modelo mais ou menos parecido. O modelo do estado de Minas Gerais inspira, de uma certa forma, a esse modelo de auditoria, a legislação nacional. Eu queria saber se está havendo, é claro, né, que a gente tem que considerar o teor do minério de ferro, que é diferente, a própria história do ciclo de ouro, nosso passivo ambiental, que é muito maior, mas eu queria saber, assim, particularmente, porque eu vejo, na minha humilde opinião, a necessidade de se buscar uma cooperação com aquele estado, considerando serem os dois estados maiores né, mineradores no país. Então, estou querendo saber se está sendo feito, né, já que tem, vocês são, assim, representam, né, as autoridades no assunto, se está sendo feita uma cooperação no sentido de buscar soluções, seja de caução, seja do modelo de auditoria, se está havendo esse diálogo. Ok? Obrigada. Obrigada novamente pela questão. Eu estive no Pará, em Belém, dia 1º de maio, para fazer uma palestra sobre Brumadinho. Atualmente eu sou coordenadora da COPEMA, que é a Comissão Permanente de Meio Ambiente do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. A COPEMA congloba os centros de apoio de meio ambiente do Brasil todo, dos Ministérios Públicos dos Estados, do Trabalho e Ministério Público Federal. Então eu tenho um contato diário com todos os coordenadores de Ministério Público da área ambiental por WhatsApp. A gente compartilha informações. Eu fui fazer a palestra lá já compartilhando informações. Eles têm conhecimento no Pará e em outros estados da nossa legislação. Então, no âmbito do Ministério Público, essa interlocução é constante. Inclusive, 2 colegas levaram a audiências públicas em suas assembleias semana passada o Mar de Lama. Isso em Rio Grande do Sul e Tocantins. Eu fui contactada por 2 colegas me pedindo cópia, porque estava em audiências públicas sobre barragem. Falou, vou propor aqui, Andressa. Eu falei, boa sorte. Então, eu sei que isso está acontecendo. Tem um movimento por parte do Ministério Público de levar a legislação para outros estados, além do movimento de ter uma legislação nacional que abarque essas inovações. Então, eu fiz uma adaptação, né, pela minha assessoria, do Luciano Alvarenga, que está aqui presente, que é assessor do CAOMA, que trabalhou nisso, trabalhou no Mar de Lama desde o início, na redação, no aprimoramento. Então, o Luciano fez esse trabalho de dar um caráter geral à norma. Foram adequações pontuais, porque a norma tem um caráter geral, ela é complementar à Lei Nacional de Política de Barragens, e mandamos para alguns deputados que nos solicitaram. Então, foi encaminhado por e-mail para deputados e senadores já, e eu tive a informação que o deputado Alessandro Molon teria já ingressado com um projeto de lei, nos moldes, né? Agora a gente está acompanhando isso. Eu estive no Senado semana passada, na audiência da CPI de Brumadinho, falei muito das inovações. Eu estive na Câmara mês passado, levei uma apresentação sobre essas propostas de inovação. Os senadores e deputados estão querendo absorver essa legislação, tá? Os que estão trabalhando nas comissões de Brumadinho, tanto nos 2 órgãos, e eu acho que a gente tem aí um momento oportuno para conseguir ter um aprimoramento da legislação de regência em nível nacional. Mas eu acho que precisamos dar um passo além, isso eu falei na Câmara e no Senado, enfrentar a questão da independência das assessorias, tanto para os EIA-RIMAS, quanto para as auditorias. E além do Mar de Lama, porque o nosso problema hoje é esse, os órgãos públicos, um dos nossos maiores problemas, eles pautam sua atuação com base nas informações das assessorias. O Ministério Público tem um projeto de fiscalização de barragens, estava na nossa prioridade institucional, né? Nosso planejamento estratégico de 2017 e 2018 era a segurança de barragens. Então, a gente previu vistorias pelo MP, pelo nosso núcleo de combate aos crimes ambientais. Fizemos 50 vistorias nesses 2 anos. Fomos em B1? Não. Por quê? Porque priorizamos as que não tinham DCE. Tá? Então, os órgãos públicos fizeram isso também. Talvez, se tivéssemos ido, poderíamos ter ajudado a evitar a tragédia, porque ia ter um relatório já apontando os problemas. Porque os problemas
eles saltam aos olhos, né, em B1, como os senhores devem acompanhar pela imprensa. Então, talvez fosse um ponto aí, não só o Ministério Público, como a ANM, como a CEMAD. Então, nós precisamos de um sistema que funcione. Se o sistema for falho e for de mentira, eu vou voltar aqui para falar de uma terceira grande tragédia daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, né, e a gente não vai conseguir evitar. Só em complementação, além dessas iniciativas, eu acho que tem havido uma aproximação muito grande da Advocacia Geral da União com as Procuradorias de Estado, até numa solução normativa, uma tentativa de solução até do ponto de vista administrativo. Em relação especificamente, Leila, aos 2 estados, a par dessa articulação que sempre houve, especialmente do ponto de vista da discussão dos royalties, essa articulação começa entre os 2 estados do ponto de vista tributário, né? 2 estados fragilizados pela degradação e fragilizados pela exclusão na repartição dos royalties, e aí com o tema da Lei Candir, etc. Do ponto de vista da atividade minerária, atualmente, aí já é um novo ponto extremamente delicado, porque as limitações a esse tipo de atividade aqui, elas de certo modo favorecem o aumento da atividade minerária naquele estado, até em razão da qualidade do minério e da técnica de mineração lá, uma mineração a seco, sem a necessidade de barragens. Então é até um grande momento de desenvolvimento do estado do Pará, do ponto de vista até da matriz de mineração que eles têm lá. Então é só um ponto de vista dessa articulação política, ela é positiva, necessária, em razão ao que se tem de passivo. Mas em relação à perspectiva futura, há em Minas Gerais uma necessidade de readequação das técnicas de mineração. Acho que, retornando à questão das auditorias, contratação pública, esses são modelos bem interessantes, mas talvez precisasse de alguma alteração legislativa, até para que a gente não caia em pregão 8666, ou menor técnica, menor preço. Então, teria que também, talvez, ter uma conversa com os tribunais de contas, os estados e União, para que isso não fosse viabilizado como, assim, qual seria, vamos dizer assim, a fonte de renda, qual seria a taxa? Não, mas a taxa entraria como ao cofre. O pagamento à auditoria seria público. E aí, como fazer frente a isso? Qual seria o valor menor preço? Então, a gente realmente precisa analisar isso também sobre as questões orçamentárias, eu acho que são relevantes. Existem modelos de estudo prévio que a empresa acaba pagando, a concessão é assim, a empresa que faz estudo prévio indenizada pela criação do contrato. Enfim, existem vários modelos que podem ser adotados, e essa é uma discussão que, como tudo nesses temas complexos, a gente começa no direito ambiental, daqui a pouco a gente está no direito administrativo, quando vejo acaba no civil e de repente aparece na contabilidade. Então, a gente vê isso muito, doutor, aqui no CIF de Mariana. Daqui a pouco a gente está discutindo direito fundacional lá, que é talvez a raiz de um problema que está surgindo em outro ponto. Então, eu acho que isso tem que ser abordado para dar uma solução que seja íntegra sobre os seus aspectos, para que a gente não acabe numa licitação de menor preço, um pregão, serviço comum ou um credenciamento. E o credenciamento deve ter uma certificadora das certificadoras, e já existem alguns modelos que isso acontece. Então, acho que é muito interessante a discussão. Acho que, talvez, como eu disse, a discussão ela é transversal a vários aspectos regulatórios, só que a solução é urgente por conta justamente do agravamento da situação nessa matéria de mineração. Destaco que a doutora Leila tem um livro excelente sobre barragens, né? Muito bom mesmo. Temos espaço para mais uma pergunta. Qual o seu link? Bom dia. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou
estudante de biblioteconomia da UFMG, tá dando tempo. E eu tinha montado mais ou menos... que eu tinha montado mais ou menos uma pergunta aqui a respeito mais ou menos da... agora sim. É que eu tinha montado mais ou menos uma pergunta sobre... Não, é o celular. Tá bom. A pergunta é sobre a questão de responsabilidade, principalmente no quesito informacional. Porque queria saber se a legislação, tanto a anterior quanto essa vigente, que foi colocada recentemente, se ela trata da questão da transparência para a população, principalmente da população diretamente afetada pelas questões minerárias, se ela coloca que deve haver essa divulgação para as pessoas, porque com certeza tem a questão da transparência, né? Porque afinal de contas entra em questão dinheiro público, de autorização, de conceder o espaço ali para poder a mineradora realizar os trabalhos dela, mas se tem essa questão mesmo de divulgação, de chegar na população e falar, a gente tem tais problemas e pode ser que tenha tal probabilidade de acontecer alguma coisa, ou que essa área aqui é realmente de risco e talvez vocês devessem sair daqui. Então, você tem essa questão de responsabilidade informacional da empresa, ou se é o governo que tem que ir trabalhar junto com ela e tem essa responsabilidade de lá, como é que funciona essa questão? A participação, ela é corolário da avaliação de impacto ambiental. Então, a lei trata expressamente disso, ela obriga a realização de audiências públicas nas comunidades potencialmente atingidas, e ela traz avanços também com a necessidade de realização de estudos de cenário de ruptura nas diferentes fases do licenciamento. Então, já na fase de licença prévia, o empreendedor deve apresentar um estudo conceitual de cenário de ruptura, para já saber dali, mesmo não tendo ainda os estudos definitivos do projeto, da barragem, o projeto executivo finalizado, a comunidade já vai saber a mancha de inundação potencial, quem serão afetados, daí tem um dever de publicidade, de colheita de contribuições das comunidades atingidas. Então, esse ponto está expresso no projeto e ele foi muito bem abordado, e é uma necessidade mesmo dar essa informação. Caminhamos para encerrar, antes destaco a presença do nosso procurador-chefe, Dr. Gustavo Molas. Se o astigmatismo não me trai também a presença do Dr. Daniel Viana. Agradeço a todos, foi uma honra estar aqui e contar com a presença de todos vocês, que possamos estar em 2020 com um contexto, com um panorama relativo ao meio ambiente mais promissor do que o que ora se apresenta. Muito obrigado a todos, obrigado aos palestrantes. Obrigado. Obrigada.